Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e animados para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas. Esse assunto está lá na página 13 da apostila e as páginas seguintes. Pessoal, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, ela usa o calor gerado através da combustão, de um combustível para gerar um trabalho. E o que seria esse trabalho em ciências? Trabalho em ciências significa gerar algum movimento, tá? Então, essas máquinas utilizam, algum combustível como carvão, gasolina, etanol, ou gás natural, ou energia nuclear, para gerar uma combustão, que é a queima desse combustível, e esse calor gerado pela combustão vai gerar um trabalho, que é o movimento, dos motores, para fazer o movimento dessa máquina, tá? E isso nós chamamos de máquina térmica. Então, eu já falei um pouquinho para vocês como que é o funcionamento, né? Outra coisa que vocês precisam ter em mente é que parte desse calor que é gerado dentro da máquina, uma parte dele é usada para gerar, então, o trabalho, para gerar o movimento de um motor, por exemplo, e outra parte desse calor, ela é cedida para outro ambiente, para a parte mais fria dessa máquina. Então, imagine lá o motor de um carro. Está queimando a gasolina, certo? Essa combustão da gasolina vai gerar calor. Esse calor vai fazer o movimento dos pistões que tem ali no motor do carro, fazendo então esse carro se movimentar, certo? Parte desse calor que está sendo gerado vai para as outras partes do carro, para as partes mais frias. Então, é por isso que quando a gente coloca a mão no motor, ele está quente, porque todo aquele gerado vai para o motor e vai para as outras partes ali em volta do motor, tá certo? Então, a gente fala que uma parte desse calor, ela é cedida para as partes mais frias. Então, vamos entender aqui, ó. Esse aqui é o ciclo, de uma máquina térmica. Então, eu preciso de uma fonte quente, Essa fonte quente é a fonte que vai gerar calor, que vem geralmente de um combustível. Então, aqui eu tenho o combustível que vai me gerar calor através da combustão. Ele vai fazer o quê? Ele vai realizar essa combustão, vai gerar calor, E esse calor recebido vai gerar trabalho, que é o movimento, por exemplo, do motor, tá? Essa máquina simples, então, ela vai começar a se movimentar e parte desse calor recebido vai ser cedido para uma fonte mais fria, tá certo? Esse sempre vai ser o ciclo da máquina térmica. Eu recebo calor, eu não, O motor, por exemplo. Então, isso tudo vai acontecer no motor da máquina térmica. Ele vai receber calor lá da combustão, da fonte quente de um combustível. Esse calor recebido vai gerar um trabalho, que é o movimento desse motor, ou dos pistões. Ali falando, por exemplo, de um trem a vapor, ou de um carro, ou de uma outra máquina, de indústrias. Esse calor, recebido vai gerar trabalho e parte desse calor recebido vai ser cedido para fontes mais frias. Então, a gente fala, que parte desse calor vai ser perdido ao longo do tempo. Então, todo o calor recebido através da combustão, ele não é 100% aproveitável, tá? Para fazer esses motores funcionar, tá certo? Então, essas máquinas térmicas, elas são muito importantes no nosso dia a dia. E se a gente for parar para pensar,
o primeiro automóvel criado aí foram as locomotivas, né? As máquinas movidas a carvão, né? Que tem esse tipo de ciclo aqui, tá? Um combustível gerando calor e esse calor gerando movimento, então, o trabalho dessa locomotiva, tá? Aqui nessa página vocês têm certinho a representação de como funciona uma locomotiva, mas eu vou deixar agora um videozinho aqui que é uma animação e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês entenderem melhor como que é esse ciclo das máquinas térmicas. Pessoal, esse videozinho aqui é do YouTube e vou pegá-lo para poder explicar para vocês então como que funciona uma máquina locomotiva, tá? Uma máquina térmica. Então, o que que acontece? Ó, eu tenho lá, então, o combustível, né? Que pode ser um carvão ou lenha, sendo depositado ali num vagão, tá? Esse combustível, ele é lançado lá para a fornalha. A fornalha é a nossa fonte quente, né, da locomotiva. A fornalha, ela vai gerar o aquecimento da caldeira, né, e parte dessa água vai evaporar. Esse vapor, ele vai ficar comprimido ali nesse sistema, né, nesses ductos, tá? Essa compressão, né, do vapor no cilindro vai gerar o movimento dos pistões, aqui do caso do pistão, tá? E o movimento desse pistão vai gerar o movimento, então, das rodas dessa locomotiva. Então, percebam que o calor lá na caldeira gerou o vapor comprimido gerou o movimento dessas rodas, tá bom? E aí, o que acontece? Percebam que esse calor, né, é a fonte quente, né, gerada lá pela queima do combustível, gerando então o movimento, o trabalho, tá? Então, esse é o funcionamento de uma máquina térmica. E como eu já falei para vocês, né, o rendimento das máquinas térmicas nunca vai ser 100%, tá? Parte do calor recebido, ele vai ser o quê? Ele vai se perder ao longo aí, né, do trabalho da máquina, sendo dissipado para as partes mais frias. Então, sempre eu vou ter uma perda desse calor, tá? Para as partes mais frias. Então, toda a energia desse calor, né, recebido aí da combustão, ele nunca vai ser 100% aproveitado para mover, para fazer trabalho, né? No caso aqui, o exemplo dos motores dos carros. Hoje, pensa-se, né, estuda-se motores mais eficientes, né? Para quê? Para que quando você coloca o combustível, esse combustível possa, né, gerar esse calor e esse calor gerar mais trabalho, para não haver tanta perda desse calor ali dentro do carro, para esse carro ser mais eficiente, gastar menos combustível, né? Então, há esses estudos aí em volta dos motores do carro, né? E é isso que a gente quer, né, gente? Colocar combustível e ter bastante combustível para muito tempo aí, pra gente andar bastante, né? E a gente, de fato, economizar, né? E nos dias mais frios, o ideal seria colocar gasolina, tá? Hoje o carro ele tem um sistema ali de injeção eletrônica, né? De gasolina, porque a gasolina é como se ela esquentasse mais rápido, ela fornece calor mais rápido para o motor do carro, tá? Então, em dias mais frios, principalmente nos carros antigos, o álcool, às vezes, ele nem deixa o carro ligar, porque é como se você ligasse o carro e aquela combustão não fosse gerada tão forte a ponto de gerar combustão ali no motor e o carro ligar,
né? Então, em carros mais antigos, o ideal é sempre colocar gasolina ou ter a reserva de gasolina, para que essa gasolina, né, faça a combustão mais rapidamente. E agora nós vamos fazer então aqui as atividades da página 17 e 18. Questão 1. A imagem ao lado ilustra como funcionam as máquinas térmicas, como a de uma locomotiva a vapor. Nela, o combustível é queimado em uma fornalha para evaporar a água. Nós vimos isso no videozinho, né? O vapor, então, é direcionado a um sistema composto de cilindros, pistões, bielas e rodas, transformando o calor em movimento. Nesse processo, gases da combustão e do vapor d'água são expelidos para a atmosfera. A. Relacione as partes esquemáticas em uma máquina térmica: fonte quente, fonte fria e trabalho gerado, com as partes da locomotiva a vapor. Então, pessoal, nós vimos lá que qual é a fonte quente que vai gerar o calor? A fornalha. Então, nós vamos colocar o 1 aqui. Qual é a fonte fria? Então, a locomotiva ela vai perder calor para a atmosfera, tá? E o trabalho gerado, ele vai gerar o quê? O sistema que transforma o calor em movimento. Então, o trabalho gerado é o calor sendo transformado em movimento. Então, aqui o 3. Letra B. No experimento proposto nesse capítulo, recomendamos molhar uma seringa com água e detergente e movimentar o êmbolo algumas vezes para o líquido se espalhar. O motor funciona com um sistema parecido com o da seringa, como mostra a imagem anterior, em que há um cilindro e um pistão. No caso dos motores, o cilindro e o pistão são lubrificados com óleo, que deve ser trocado periodicamente. Qual o sentido de usar o detergente no experimento com a seringa ou óleo dos motores? Pessoal, esse experimento aqui, que no final aqui da aula eu vou explicar certinho, que eu vou passar como tarefa para vocês. Mas de antemão, eu já adianto aí para vocês, né, que o detergente, ele reduz o atrito, tá? Então, o que ele faz? Ele diminui o atrito, né, entre o êmbolo e a seringa. Nos motores, o que acontece? A mesma coisa, diminui o atrito entre as partes do motor, tá? Fazendo com que as perdas de energia sejam menores, tá bom? 2. Em uma fábrica de desenvolvimento de motores, o motor em combustão interna era capaz de gerar 22 calorias de trabalho a cada ciclo, em que recebia 100 calorias de energia vindas da queima do combustível. Após modificações no projeto do motor, ele passou a gerar 25 calorias de trabalho com a mesma quantidade de combustível anterior. Então, percebam, um motor de uma fábrica com 100 calorias de energia, então, 100 calorias de energia recebida, ou seja, do calor, gerava 22 calorias de trabalho. Após algumas modificações, com a mesma quantidade de calorias do combustível, passou a gerar 25 calorias de trabalho, tá? Então, letra A. Após as alterações, o rendimento do motor aumentou ou diminuiu? Diminuiu ou ficou igual? Justifique sua resposta. Gente, aumentou, né? Com a mesma quantidade de calorias da queima do combustível, aumentou, né, a quantidade de calorias para gerar trabalho, tá? Ó, de 22 foi para 25. B. Qual é a quantidade de calor que o motor, após as modificações, desperdiça lançando à atmosfera? Considere que a energia que não é utilizada para o trabalho
é integralmente desperdiçada na forma de calor. O que nós vamos fazer aqui, gente? Eu vou pegar a quantidade de energia recebida do combustível e vou subtrair com a quantidade de energia do trabalho. E aí eu vou ter a quantidade de energia desperdiçada. Então, 100 menos 25 é igual a 75 calorias, certo? E aqui nesse exercício nós vamos fazer a mesma, quase a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A questão 3 fala o seguinte: os esquemas dos itens abaixo representam máquinas térmicas. A quantidade de energia em forma de calor que entra nas máquinas térmicas, calor recebido, deve ser igual à quantidade de energia em forma de trabalho e calor que sai dessas máquinas. Chamamos isso de conservação de energia. Veja o primeiro exemplo e complete as lacunas dos demais itens. Gente, sabemos que essa conversão de energia, ela quase que não acontece. Por quê? Porque parte da energia, né, recebida da combustão, ela é cedida para as partes mais frias, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O calor recebido, ó, calor recebido menos o trabalho realizado, eu tenho o valor cedido, calor cedido para o ambiente ou para a fonte mais fria, que pode ser o ambiente. O que nós vamos fazer aqui? Aqui, para nós acharmos o calor recebido, o que nós vamos fazer? Somar o calor cedido mais a caloria, né, a quantidade de energia do trabalho realizado. Então, 10 mais 10 é igual a 20 calorias. Na letra B, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer subtração. 10 menos 4 é igual a 6 calorias. Esse foi o calor cedido ou perdido, tá bom? E aqui na letra C, o que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, nós vamos pegar o 40 e subtrair com, né, o 25. Por quê? Nós vamos pegar o valor recebido menos, né, subtrair com o valor cedido para acharmos, então, a quantidade de energia de trabalho realizado. Então, 40 menos 25 é igual a 15 calorias. Questão 4. A criação e a difusão das máquinas térmicas modificaram vários aspectos da sociedade. Cite e explique algumas mudanças que você é capaz de identificar. Uma dica é pensar como seria seu cotidiano se não existissem as máquinas térmicas. Então, gente, se a gente for parar para pensar, como seria o nosso deslocamento se não fosse as máquinas térmicas? Antes, né, então começou aí, né, com o uso dos navios, depois os trens, né, as máquinas a vapores, né, e depois os carros que nós temos atualmente. Se não fosse esses meios de transporte, como seria a nossa locomoção? Seria muito mais lenta, muito mais difícil, né, o acesso entre uma cidade ou outra, um país e outro, não é verdade? Então, se a gente for parar para pensar, o que mudou, né? Quais foram as mudanças? Então, a locomoção, nós podemos nos locomover, né, de um estado para o outro, de uma cidade a outra, de um país a outro, com muito mais facilidade, né? Percorrer distâncias longas com menos tempo, justamente por conta dessas máquinas térmicas. No caso, hoje nós temos os aviões, nós temos os carros,
né? E todos eles nos ajudam, então, a percorrer grandes distâncias, né? Outro ponto aí que mudou foi a produção de muitos objetos que nós usamos, né, no nosso dia a dia. Pode ser alimento, pode ser produção de remédios, pode ser produção de roupa. Todos esses produtos envolvem, então, algumas máquinas, né? Então, hoje em dia, a produção ela é muito mais rápida, muito mais eficiente. Hoje a gente tem um rendimento nas produções muito alto, né? Então, o rendimento industrial também aumentou devido ao uso dessas máquinas térmicas. E outra coisa que mudou também, mas esse é um ponto negativo que nós podemos citar, é a degradação ambiental. Nós sabemos que quanto mais, né, a tecnologia avança, mais recursos a gente usa da natureza, né? E, infelizmente, mais degradação ambiental acontece. O que é a degradação? Os recursos do ambiente, eles vão sendo diminuídos, a gente vai agredindo o meio ambiente com poluição, com retirada em excesso de recursos, muitas vezes queimadas, né? Poluição, o aumento da temperatura ambiental. Então, também nós temos os pontos negativos com essas mudanças, né? Que as máquinas térmicas nos beneficiam, mas também gera um desequilíbrio ambiental, né? Com tudo isso.